Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fármacos que têm ação anestésica. Os agentes anestésicos, eles podem ser divididos em agentes anestésicos gerais e agentes anestésicos locais. Em relação aos anestésicos gerais, eles vão ter ação no sistema nervoso central. E claro, os anestésicos locais, eles vão ter anestesia somente no local. Os anestésicos gerais, eles geralmente são usados de forma intravenosa ou na forma volátil. Os anestésicos gerais, eles são medicamentos não tão antigos, surgiram em 1846 o primeiro relato de medicamento como anestésico. Antigamente, as pessoas faziam cirurgia sem nenhuma anestesia. O que eles faziam? Os médicos amarravam seus pacientes nas macas e faziam a cirurgia com ele, muitas vezes se debatendo de dor. Então, em 1846, na verdade em 1800 já começou a fazer-se estudo com o óxido nitroso. E em 1846 ele começou a ser usado principalmente pelos dentistas norte-americanos. Então vocês já estão mais ou menos imaginando aí, né? O óxido nitroso, ele é aquele gás hilariante que a gente vê nos filmes aí, que os dentistas utilizam como anestésico. Então, os anestésicos, eles são de uma família bem diferente, assim, vamos dizer assim, porque nós temos, quando a gente fala de outros medicamentos, que a maioria dos medicamentos ele faz parte de uma família e tem ação daquela forma. Já os anestésicos não, nós temos inúmeros tipos de anestésicos, de inúmeras famílias diferentes, e isso faz com que esses anestésicos tenham um mecanismo de analgesia diferente um do outro. Então, entre os anestésicos, nós temos os gases simples, como o óxido nitroso e o xenônio. Nós temos também hidrocarbonetos hidroxilados, como por exemplo o isoflurano, barbitúricos como o tiopental e esteroides como alfa-solana. Desculpa, gente, alfaxalona. É difícil, né, falar às vezes. Então, pessoal, eles têm um mecanismo diferente. Cada um deles vai atuar diferente lá no sistema nervoso central. Então, nós vamos ter aí mecanismos complexos e bem diferentes dependendo da classe desses anestésicos. Algo importante de se dizer é que os anestésicos gerais, eles têm que ser moléculas pequenas para poder passar pela barreira hematoencefálica e também eles precisam ser lipossolúveis. Então, uma característica bem importante dos anestésicos, ser lipossolúvel e serem moléculas pequenas, tá? Então, eles vão atuar aí nos canais iônicos, podem atuar em diversos receptores, eles têm uma característica muito interessante porque eles conseguem ligar-se a diferentes proteínas e diferentes tipos de canais iônicos também. Alguns atuam aqui no receptor GABA. Praticamente todos os anestésicos vão atuar nesse receptor. É claro que tem exceção, como o ciclopropano, cetamina e o xenônio, por exemplo, mas a maioria vai atuar nesses receptores e ele vai potencializar a ação do GABA. Vocês lembram a aula passada o que o GABA faz? O GABA realmente vai dar essa anestesia, vai diminuir, vai inibir, melhor dizendo, o sistema nervoso central. Nós temos aí alguns que atuam nos canais de potássio. O que eles fazem? Eles bloqueiam esses canais de potássio, tá? E acaba aí com que a célula não consiga ser excitável, não consiga ser excitável novamente e acabam também ocasionando analgesia. Dentre esses anestésicos, nós temos os gasosos e voláteis. Parece que, né, os estudos ainda, apesar de já
esses medicamentos existirem desde 1846, os estudos sobre o sistema nervoso sempre estão evoluindo, mas parece que os anestésicos que são intravenosos não atuam nos canais de potássio, tá bom? Nós temos também os receptores NMDA, vocês lembram lá que o nosso neurotransmissor que atua nesses receptores é o glutamato. O que o glutamato faz? Ele excita o sistema nervoso central. Então, o que vai acontecer? Esses nossos medicamentos que atuam nos receptores NMDA, ele vai inibir. Então, ele inibe esses receptores, fazendo com que tenha ação dos anestésicos. Os que atuam aqui são o óxido nitroso, o xenônio e a cetamina. O xenônio, nós sabemos que atua através da competição com glicina. Então, lembram que o glutamato ele precisava da glicina por causa da modificação do canal, e daí isso fazia com que ele pudesse se ligar? Então, o xenônio ele vai atuar inibindo a glicina, não tendo a modulação do canal. Já a cetamina, parece que ela bloqueia o poro do canal. Então, ela bloqueia ali, ela atua como antagonista direto do nosso glutamato. Nós temos também outros canais que podem ser ativados por esses ligantes, tá? Como os canais podem ser não ativados, podem ser inibidos ou podem sofrer ação desses medicamentos, como os canais ativados por ligantes, canais nicotínicos, 5-HT e também os canais de sódio. Os canais de sódio, eles atuam principalmente bloqueando o canal. A partir do momento que bloqueia o canal de sódio, o que acontece? Não tem excitação e não ocorre, então, o envio do sinal pelo neurônio. Não ocorre envio do impulso nervoso. Apesar de muito complexo o sistema nervoso, alguns autores sugerem que esses fármacos eles vão atuar na formação reticular mesencefálica, nos núcleos de receptores sensitivos talâmicos, no córtex, fazendo com que nós tenhamos um estado de anestesia, inconsciência, perda do reflexo. Quando a gente fala perda do reflexo, ele vai atuar tanto no relaxamento muscular como na inibição modular, tá? Lá da medula. Então, ele vai inibir a medula. E também a analgesia. Então, temos esses 3 estados aí que vão atuar na anestesia geral. Sabe-se que concentrações elevadas de qualquer anestésico vai afetar tanto o nosso sistema nervoso central, como também inibe profundamente a respiração. Então, muitas vezes, tem que se fazer o uso de respiradores artificiais para evitar a morte por causa da insuficiência respiratória. Além da atuação no sistema respiratório, a maioria desses anestésicos ele vai diminuir a contratibilidade cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial. Então, por quê? Porque ele vai atuar tanto no sistema nervoso simpático como no músculo liso vascular. E isso faz com que nós tenhamos uma diminuição na contração cardíaca e também, consequentemente, por causa do músculo liso vascular se dilatar, nós temos uma diminuição na pressão arterial. O isoflurano e outros anestésicos halogenados, eles vão inibir o fluxo simpático. A partir do momento que inibe esse fluxo simpático, nós vamos ter redução do tônus arterial e venoso. E a maioria, com exceção do óxido nitroso, do xenônio e da cetamina, vão atuar inibindo o sistema cardiovascular e respiratório, tá? Então, a maioria dos anestésicos atuam assim. Já esses, óxido nitroso, xenônio e cetamina,
eles vão aumentar a carga simpática. Então, eles acabam aumentando a concentração plasmática de norepinefrina. A gente já falou sobre isso quando falou do sistema nervoso periférico. Aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. E isso faz com que, apesar de ter anestesia, aumente o fluxo sanguíneo, né? Então, dependendo da cirurgia, isso não é ideal, por causa do aumento do fluxo sanguíneo, mas mesmo assim o óxido nitroso é um dos anestésicos mais analgésicos e anestésicos, né? Mais utilizados na farmacologia, porque ele não causa tanto problema na respiração, nem cardiovascular, apesar de aumentar a nossa frequência cardíaca e a pressão arterial. Porque os outros, quando diminuem muito a frequência cardíaca e respiratória, acabam causando mais problema do que quando aumenta a frequência durante a cirurgia. Então, vamos começar falando dos anestésicos intravenosos. Esses anestésicos, eles atuam mais rápido que os anestésicos inalatórios. Por exemplo, o óxido nítrico, ele tem uma ação relativamente rápida, mas nem ele, que tem ação rápida, consegue ter uma ação mais rápida que o intravenoso. Os intravenosos demoram aproximadamente 20 segundos para fazer o efeito. Então, ele tem um efeito bem rápido, tá? Eles geralmente são utilizados para indução da anestesia. Eles não são muito utilizados para manutenção, entendem? Eles vão usar esse anestésico para induzir a anestesia. A partir do momento que a pessoa está anestesiada, coloca-se então o anestésico inalatório para manutenção dessa anestesia. Então, ele só induz a anestesia. Nós vamos ver que o propofol ele pode até ser usado como manutenção da anestesia, que é um dos anestésicos intravenosos, mas a maioria das vezes eles preferem utilizar fármacos inalatórios para ter essa ação. Outra característica interessante desses anestésicos é a rápida metabolização. Por isso, às vezes precisa fazer uma manutenção muito grande da anestesia e acaba deprimindo muito o sistema nervoso central. Então, é um dos motivos também para que não se utilize tanto como manutenção. Mas por ter uma rápida metabolização, ele também acaba saindo rapidamente do organismo. Nós temos aí como exemplos o propofol, o tiopental, etamidato, catamina e o midazolam. Quando vocês fazem ou quando vocês fizeram, se um dia vocês forem fazer endoscopia ou colonoscopia, o que é utilizado como anestésicos é o midazolam ou o propofol. É bem utilizado esses dois, porque eles vão usar rapidamente, vai ter ação rápida, às vezes está aplicando e você já dorme, que acontece bem comum, vocês já devem ter ouvido alguém falar, a pessoa estava aplicando o anestésico e eu já peguei no sono. Isso acontece bastante, é bem comum. Eles têm uma ação super rápida, 20 segundos, não dá nem tempo de contar, né? E outra coisa, esses anestésicos, principalmente quando a gente fala de endoscopia, que é feito, né, para verificar o estômago, é importante a utilização de anestésicos intravenoso porque a parte oral, né, tem que ficar livre para fazer para entrar o caninho lá, para poder fazer a análise da endoscopia, tá? Entre os anestésicos intravenosos, o propofol ele é um dos mais utilizados. Uma porque ele tem menor efeito colateral, efeito de ressaca que eles chamam, quando comparado com o tiopental, e ele também tem menor efeito quando comparado com os anestésicos inalatórios. Os anestésicos inalatórios também têm esse efeito ressaca que eles comentam. Outro motivo que o propofol ele não tem tantos movimentos involuntários como, por exemplo, o etomidato, que é conhecido por ter esses movimentos involuntários. A ação dele demora aproximadamente 30 segundos, tendo uma taxa de distribuição de 2 a 4 minutos
Geralmente é utilizado mais em cirurgias eletivas, cirurgias rápidas, porque ele tem uma ação e já a pessoa volta ao normal rapidamente. Ele também é rapidamente metabolizado a conjugados inativos e quinóis. Por causa disso, nós temos um menor efeito ressaca, porém ele ainda é um dos fármacos que atuam como efeito cardiovascular depressor. Então, dependendo da concentração, nós temos riscos de hipotensão e bradicardia. Tem que ter sempre esse cuidado quando se fala de propofol. O tiopental também é um anestésico intravenoso conhecido e utilizado, apesar de ele estar sendo bem substituído pelo propofol, porque o propofol não tem tanto efeito colateral, não tem aquele efeito de ressaca. O que acontece? O tiopental ele é muito lipossolúvel e ele acaba se acumulando facilmente, principalmente no tecido adiposo, e ele não é muito bem metabolizado. Isso faz com que tenha-se essa sensação de ressaca e acaba prejudicando o paciente na recuperação, por exemplo, de uma cirurgia. Ele atua um pouco mais rápido, tem uma ação um pouco mais rápida que a do propofol, em torno de 20 segundos, e ele dura mais tempo também, de 5 a 10 minutos aproximadamente. Outro efeito indesejado dele é que ele causa uma depressão respiratória bem profunda, então tem que cuidar muito com a dosagem. Ele é o único barbitúrico que está sendo utilizado como anestésico nos últimos anos, então os outros barbitúricos eles já não são mais utilizados com essa finalidade. O etomidato, por sua vez, ele passa a ter ação em aproximadamente 10 segundos e o tempo de duração leva aí de 5 a 10 minutos. Um efeito indesejado do nosso etomidato é os movimentos de contração involuntária, e isso acaba prejudicando a cirurgia, tá? Então, dependendo do grau de complexidade da cirurgia, ele não é indicado. Uma importância, e digamos assim que até um motivo por ele ser usado, é a margem de segurança, ou seja, o efeito depressor, respiratório e cardiovascular dele só ocorre quando tem uma alta concentração, em altas concentrações no sistema, no nosso organismo. Então, ele acaba tendo uma margem de segurança maior que o tiopental e ele também causa menos hipotensão, tanto que o propofol como comparado com o tiopental. A cetamina, por sua vez, ela demora um pouquinho mais para fazer ação, aí entre 1 a 2 minutos. Mas a sua taxa de distribuição e tempo de meia-vida é maior, dura aí 25 minutos, em comparação com os outros que dura 5 a 10 minutos. Então, ela pode ser utilizada, mas ela tem muitos inconvenientes. Entre eles é o aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea. Sem falar que esse composto ele pode aumentar a pressão intracraniana. Então, pessoas que já estão com a pressão aumentada têm que cuidar muito na utilização desse medicamento, porque pode aí ter diversos inconvenientes durante a cirurgia. Então, tem que ter esse cuidado. Outro inconveniente dele é as alucinações. Então, é comum a pessoa, depois que volta da anestesia, ter alucinações por causa desse fármaco. Uma coisa boa desse fármaco é que não altera a frequência respiratória. Então, a frequência respiratória nem aumenta nem diminui, continua normal, e isso é bom dependendo da cirurgia que a pessoa vai fazer. Outro dado interessante é que, apesar de provocar alucinações em adultos, em crianças não é comum esse efeito colateral. Então, muitas vezes a cetamina ela é associada a benzodiazepínicos para fazer cirurgia pediátrica. Então, é bem comum o uso dela com associação a benzodiazepínicos para esse tipo de cirurgia. E o último anestésico intravenoso que a gente vai falar é o midazolam. Então, o midazolam e tem também o diazepam, que é utilizado
do mesmo jeito, é da mesma família, mas eu vou falar só do midazolam, mas subentendam que o diazepam também tem a mesma ação. Então, ele demora para fazer ação aproximadamente 2 minutos e o tempo de meia-vida é de 5 a 10 minutos. Geralmente é utilizado como sedativo pré-operatório, mas ele é muito utilizado quando você vai fazer lá endoscopia, tá? Ele é muito utilizado juntamente com o propofol, são os mais utilizados para endoscopia. Pode ser administrados com analgésicos, por exemplo, com a alfentanila. Então, é comum a administração concomitante com ela. E ele é um benzodiazepínico. Nós vamos falar sobre benzodiazepínico para pessoas que têm problema para dormir, têm insônia. E eles são utilizados muito como medicamentos para indução de sono. É bem comum, tá bom? Em relação à superdosagem, que pode acontecer por algum acidente, até do comprimido, né? Essa superdosagem ela pode ser revertida com flumazenil, tá? Então, consegue-se reverter essa superdosagem e isso é importante para a segurança da pessoa que está administrando. Então, a pessoa já sabe que se acontecer uma superdosagem, pode ser administrada flumazenil. Quando eu falei dos benzodiazepínicos que induzem ao sono, vocês lembrem que eles são em comprimidos. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar do diazepam, né, que é bem comum. Nós conhecemos com outro nome. Pode ser que vocês conheçam como Valium, que é o nome ético dele, mas provavelmente vocês vão lembrar como diazepam. Temos o alprazolam, clonazepam. Todos esses são benzodiazepínicos. A gente vai ter uma aula específica só sobre benzodiazepínicos, fiquem tranquilos, tá? Mas já comecem a associar esse nome com medicamentos que induzem o sono. Os anestésicos inalatórios, eles vão ser utilizados comumente para manutenção da anestesia, como eu já falei para vocês anteriormente, só relembrando, utiliza-se o intravenoso para induzir anestesia e para manutenção utiliza os inalatórios. Então, por que se utiliza esses anestésicos, né? Temos que lembrar que o pulmão ele é extremamente irrigado, então facilmente os anestésicos eles conseguem entrar na corrente sanguínea e ter efeito no sistema nervoso central, até porque eles são moléculas pequenas e bem lipossolúveis e cruzam facilmente a membrana dos alvéolos. Então é uma coisa muito importante, uma característica muito importante dos anestésicos inalatórios. Nós tivemos durante a história o uso de diversos anestésicos, até clorofórmio já foi utilizado, tá? Atualmente, os mais utilizados são isoflurano, sevoflurano, desflurano e o óxido nitroso. O óxido nitroso ele é utilizado principalmente na obstetrícia e também é muito utilizado, é claro, por dentistas norte-americanos para fazer anestesia dos pacientes. Pessoal, eu mudei um pouquinho aqui, eu vi que do slide anterior ao passado o áudio estava um pouquinho mais baixo, então tentei arrumar. Eu acho que agora o áudio ficou até um pouco melhor, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova nessas aulas EAD, então ficou um pouquinho mais alto. Então, vamos falar, voltando aqui para as nossas propriedades anestésicas. Os anestésicos, então, eles têm propriedades, cada um deles vai ter uma propriedade diferente, que tem a ver com a sua solubilidade. Nós temos que ter em mente que os anestésicos, eles podem ser considerados físico-quimicamente como gases ideais. Por serem gases ideais, eles têm que ser, após administrados, ser solúvel, né? E essa solubilidade em diferentes meios é expressa como coeficiente de partição. Nós temos coeficiente de partição sangue-gás e coeficiente de partição óleo-gás.
Com relação ao coeficiente de partição sangue e gás, nós temos como principal fator que determina a velocidade de indução e recuperação dos anestésicos inalatórios. Então, nós temos que quanto mais baixo o coeficiente de partição, mais rápida vai ser a indução e também mais rápido é a recuperação da anestesia. Então, coloquem na cabeça de vocês que quanto menor esse coeficiente, mais rápido será a anestesia e sua recuperação. Não esqueçam disso. Com relação ao coeficiente de partição óleo-gás, esse coeficiente é o principal fator que vai determinar a potência do anestésico e também vai influenciar na distribuição pelo corpo, né? Principalmente as regiões onde a gente tem gordura. Então, quanto maior a solubilidade desse anestésico em gordura, mais retardado vai ser a recuperação. Então, vai demorar mais tempo para recuperar porque ele vai se acumular na gordura. A indução e a recuperação da anestesia depende muito da solubilidade e do tamanho do fármaco. Lembrando que depois que o sangue ele passa pelo pulmão, 15% do sangue cardíaco, arterial, ele vai fluir para o sistema nervoso central, para o cérebro. E quando as moléculas de anestésicos elas são lipossolúveis, quanto mais lipossolúveis forem e também menores, elas vão passar diretamente pela barreira hematoencefálica. Não sei se vocês lembram, mas a barreira hematoencefálica, ela não é propriamente dita uma barreira, tá? Acontece que os capilares do sistema nervoso central, eles são capilares onde os poros são menores, eles têm outras células em volta dos capilares que diminui o poro desse capilar e acaba sendo conhecido como barreira hematoencefálica, porque só vai passar por aí fármacos extremamente lipossolúveis ou fármacos bem pequenos, tá? Então, só para vocês lembrarem sobre a barreira hematoencefálica, mas acredito que vocês viram sobre ela em fisiologia, tá bom? Então, dependendo aí do nosso anestésico, a concentração de anestésico que vai estar no sangue, ela vai ser próxima à concentração que vai estar no sistema nervoso, porque ele passa livremente pela barreira. Então, esse acesso livre dele faz com que a concentração seja bem próxima. O anestésico inalatório mais utilizado ultimamente na clínica é o isofurano. Apesar de ter como efeito colateral a hipotensão e também uma potente vasodilatação, o que acaba ocasionando mais hipotensão ainda, ele é muito utilizado porque ele não é metabolizado. Então, uma coisa interessante, até quando eu for falar dos outros fármacos, vocês vão ver que a maioria deles tem flúor, né, na sua molécula, e isso é importante, principalmente por causa da solubilidade deles, né, para poder entrar no sistema nervoso central. Mas quando eles são metabolizados, eles acabam produzindo fluoreto e oxalato. E esse fluoreto e oxalato, eles causam toxicidade renal. No caso do isoflurano, como ele é pouco metabolizado ou consideravelmente nem metabolizado nós dizemos que ele tem pouco efeito colateral renal. Então, por isso também uma das vantagens de se utilizar esse anestésico geral. O desflurano, ele é bem semelhante quimicamente com o isoflurano, porém ele é menos solúvel no sangue e também menos solúvel na gordura. Isso faz com que demore mais, a indução dele seja mais demorada, né? A indução da anestesia seja mais demorada e a duração seja menor, tá? Porque ele fica menos tempo na gordura, não vai se ligar à gordura corporal. É utilizado mais para cirurgias de rotina, ele também não é consideravelmente metabolizado, não tem tanto efeito colateral,
mas nós temos um efeito que é comum nele, que é a irritação do trato respiratório. Isso pode ocasionar tosse após a utilização, broncoespasmo também. Outro fármaco inalatório utilizado é o sevoflurano. Ele também é semelhante aí ao desflurano, porém ele é um pouco mais potente por causa da sua solubilidade que é um pouco maior, tá bom? 3% dele é metabolizado, mas como é tão pouco, acaba não tendo tanto efeito colateral quanto outros fármacos que a gente vai ver aí para frente. O enflurano, ele vai ter uma velocidade moderada de indução, mas ele é pouco utilizado porque ele pode causar convulsão. E essa convulsão pode ser durante a sua utilização ou depois que você volta da anestesia. Então, é um efeito colateral bem desejado, né? Você já imaginou estar fazendo uma cirurgia e sofrer uma convulsão? Então, tem que cuidar muito da utilização dele. Pessoas que já têm epilepsia têm que ter um cuidado em dobro, por isso ele é tão pouco utilizado. O alotano, ele foi muito utilizado há anos atrás, atualmente ele já foi substituído principalmente pelo isofurano, porque ele tem o potencial acúmulo de metabólitos tóxicos. E ele vai produzir aí, durante a sua metabolização, 30% dele aproximadamente vai ser convertido em brometo, ácido trifluoracético, entre outros metabólitos que acabam causando toxicidade hepática. Então, por isso ele também acabou sendo substituído na clínica. Outro detalhe é que ele acaba ocasionando relaxamento pronunciado do útero. Então, para pessoas que tiveram parto, por exemplo, aumenta o sangramento. E esse é um dos motivos dele não ser utilizado também quando a gente fala de cirurgia de obstetrícia, tá? Tem que ter esse cuidado também. É claro que quando a gente fala de cirurgias, nós temos que ter em mente que somente o anestésico sozinho, ele não vai ter um efeito desejado. Ele pode ser utilizado, claro, em cirurgias simples, mas em cirurgias complexas, uma vasta gama de fármacos vai ser administrado em diferentes tempos no decorrer do procedimento. Então, como pré-medicação, geralmente é utilizado medicação sedativa ou ansiolítica para tentar deixar o paciente mais calmo e também já acaba começando a atuar aí como anestésico, como os benzodiazepínicos. Anestésicos intravenosos, quando a gente faz a indução mais rápida, né, para ter indução mais rápida da anestesia, como Propofol. Anestésicos de manutenção durante a cirurgia, como os anestésicos inalatórios, bloqueadores musculares, como por exemplo o V-curônio, é bem utilizado, antieméticos, para que quando a pessoa volte da anestesia, ela não tenha ânsia, não vomite, como por exemplo a andozentrona, desculpa. Também temos aí antagonistas muscarínicos, que são utilizados para prevenir e tratar a bradicardia, e também esses antagonistas muscarínicos, vamos lembrar lá, eles vão reduzir a secreção brônquica, a salivação. Um exemplo é a atropina. E no final do procedimento, é utilizado agentes anticolinérgicos para reverter o bloqueio muscular. Então, para que a pessoa consiga voltar a ter os movimentos locais. Então, agora vamos falar um pouco sobre os anestésicos locais. Esses anestésicos eles vão atuar bloqueando os canais de sódio que são controlados por voltagem. Eles são bases fracas. Eu coloquei aqui para vocês, nessa figura, um exemplo de alguns anestésicos. Eles vão ter sempre uma região aromática
ligação de éster ou amida e cadeia lateral. E essa cadeia lateral ela é composta por amina básica, tá? Então, é assim que eles vão ser compostos. Então, eles vão ser um grupo bem parecido de moléculas, tá? E são bases fracas. Lembrando, quando nós temos bases fracas, o pKa fica entre 8 e 9 e podem ser facilmente ionizadas em pH fisiológico. Esses fármacos eles vão atuar no neurônio, onde eles impedem a condutância do sódio através da bainha de mielina. Nós temos aí que em pequenas concentrações eles podem aumentar esse potencial de ação, o que faz com que tenha uma duração maior do potencial e, consequentemente, tenha uma redução nos disparos. E nós temos uma anestesia leve. Já quando nós temos uma concentração maior, eles vão impedir o disparo do potencial da ação. E daí nós teremos uma anestesia bem substancial. Os anestésicos locais, eles muitas vezes, dependendo do pH, principalmente em pH ácido, eles vão estar na forma ionizada. Lembra na nossa aula de pH que a gente falou sobre isso? Lembrem lá, qualquer coisa, peguem o caderno, foi uma aula que eu dei para vocês na época que a gente estava tendo aula presencial ainda, então dê uma olhadinha. E o que acontece? Por causa dessa ionização, ele não consegue penetrar a membrana, né? Então, os fármacos, os anestésicos, eles vão atuar melhor quando não estão na forma ionizada. Então, quando nós temos um pH alcalino, nós não teremos a porção ionizada e, consequentemente, teremos uma melhor ação. Porque lembra, ele precisa penetrar a bainha nervosa e a membrana do axônio, então ele precisa estar na forma não ionizada. Outro detalhe, tecidos inflamados, eles costumam ser ácidos. Por isso é um detalhe muito importante. Quando nós vamos no dentista, por exemplo, e nosso dente está inflamado e ele aplica anestesia, a anestesia não pega. Por quê? Porque o nosso anestésico, ele vai estar na forma ionizada, não consegue penetrar a membrana. Mesma coisa acontece se você ficou alguns dias com machucado, ele inflamou, precisa fazer uma cirurgia, a anestesia local não vai pegar. Por quê? Porque vai ionizar, vai ter que fazer uma anestesia geral, por exemplo, tá bom? O primeiro anestésico que nós vamos falar é a procaína. A procaína ela foi o primeiro agente sintético, atualmente ele é muito pouco utilizado, praticamente nem é utilizado, digamos assim, mas ele, como foi o primeiro agente sintético, a gente sempre fala dele nas aulas. Ele tem curta duração, pouca penetração nos tecidos, então isso acaba não sendo bom quando você vai utilizar, por exemplo, uma pomada, né, que os anestésicos gerais, anestésicos locais, desculpa, muitas vezes são utilizados na forma de pomada. E a meia-vida plasmática dele é em torno de 1 hora. Então, esses anestésicos, eles são para efeito local, a gente não quer que dure muito tempo. Então, vocês vão ver que a maioria deles dura de 1 a 2 horas, máximo 2 horas, tá? Ele tem uma ação curta mesmo. O efeito colateral da procaína é principalmente no sistema nervoso central, porque pode causar agitação, tremor, ansiedade, convulsão. E no sistema cardiovascular, ele pode causar bradicardia, diminuição do débito cardíaco e também vasodilatação, o que ocasiona hipotensão.
A lidocaína, por sua vez, é amplamente utilizado, tem várias formulações, pessoal. Se vocês forem na farmácia pesquisar ou querem comprar algum medicamento anestésico local, vocês vão ver que nós temos ele na forma de emplasto, temos na forma de pomada, até pomada oral tem para afta a lidocaína, então ela é muito utilizada mesmo. Tem o início de ação rápido, boa penetração nos tecidos, meia-vida plasmática de aproximadamente 2 horas, e os efeitos colaterais são parecidos com o da procaína, porém o efeito no sistema nervoso central é menor. A mepivacaína, ela tem o início de ação rápida, faz boa penetração nos tecidos, tempo de meia-vida em aproximadamente 2 horas e o efeito colateral é parecido com o da procaína. A tetracaína, ela tem um início de ação bem lento, muito lento por sinal, acho que de todos os anestésicos que a gente vai falar, ele é o mais lento. Tem moderada penetração nos tecidos, dura aproximadamente 1 hora. Tem efeitos colaterais parecidos com o da lidocaína, mas ele é muito utilizado na anestesia espinal e também anestesia de córnea, quando vai fazer cirurgia, por exemplo. Ele também é um fármaco bem utilizado. A bupivacaína tem um início lento de ação, penetra moderadamente os tecidos, tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 2 horas. Os efeitos colaterais vão ser parecidos com a lidocaína, mas ele tem um efeito maior como efeito cardiotóxico, tá? Então tem que ter esse cuidado. Mas ele é amplamente utilizado também. A pilocarpina, cuidado para vocês não confundirem com a pilocarpina, porque o nome é bem parecido, tem um início de ação moderada, penetra moderadamente os tecidos, uma meia-vida de aproximadamente 2 horas, sendo que não tem ação vasodilatadora, igual os outros que a gente viu, porém pode aumentar a metahemoglobina no sangue, tá? Não é indicado para obstetrícia, porque pode causar problemas no feto. A articalina, por sua vez, tem um início de ação rápido, boa penetração nos tecidos, meia-vida de aproximadamente meia hora, sem efeitos colaterais maiores do que a lidocaína. Então, os efeitos vão ser próximos aos que a lidocaína tem. Ela é muito utilizada no uso odontológico, então é bem utilizada pelos dentistas. Então, para vocês entenderem melhor como escolher ou como foi escolhido cada anestésico para formulações, coloquei essa tabela aqui para vocês verem o tipo de anestésico que é utilizado dependendo da superfície. Então, quando a gente fala de anestesias de superfície, como nariz, boca, árvore brônquica, córnea, trato urinário, e não a pele, esses outros aqui, nós vamos ter aí lidocaína, tetracaína, dubicaína e benzocaína. Tá? A gente já falou sobre os riscos das concentrações elevadas desses fármacos, então eu não vou entrar em detalhe em relação a isso. Nós temos aí para anestesias infiltrativas, quando a gente vai fazer injeção direta em tecido, de modo a atingir ramos terminais de neurônios, tá? Então, utilizado em cirurgias pequenas, a maioria deles pode ser utilizado, tá? Muitas vezes, quando utiliza eles, a gente utiliza epinefrina, adrenalina, né? Para atuar como vasoconstritores, tá? Porque esses vasoconstritores vão auxiliar para que não tenha uma vasodilatação extrema na região, né? Principalmente no sistema cardiovascular.
Em relação à anestesia regional intravenosa, nós vamos aí utilizar fármacos através da via intravenosa, diretamente colocando esse fármaco no nosso sangue pelo manguito, sem, por exemplo, diluir ele antes. Então, acontece, né, de ser utilizado diretamente no fluxo sanguíneo. É usado para cirurgias de membros. Os que mais são utilizados é a lidocaína e a prilocaína. Tem os riscos de toxicidade sistêmica, tem que cuidar muito com isso. E também tem um pequeno risco, né, durante o manguito mantido inflado, também pode causar problemas. Tem que cuidar aí para esse manguito ficar menos que 20 minutos inflado. Em relação à anestesia por bloqueio de nervo, nós vamos ter aí um injetado, né, um fármaco injetado próximo ao tronco nervoso. Exemplo, plexo braquial, nervos intercostais ou até mesmo para uso dentário, tá? Para diminuir a perda da sensibilidade periférica, usado muito mesmo em cirurgias odontológicas e analgesia. Pode utilizar a maioria dos fármacos que eu falei. E nós temos, é claro, que sempre cuidar com a posição da agulha, instalação da anestesia, ela deve, né, ocorrer lentamente, então tem que aplicar lentamente no local. E a duração da anestesia ela pode ser aumentada quando a gente utiliza um vasoconstritor. Então, geralmente, utiliza-se esse vasoconstritor para aumentar a anestesia. Um dos vasoconstritores que pode ser usado, por exemplo, a adrenalina. Em relação à anestesia espinal, nós vamos ter a injeção, né? Uma injeção lá no espaço subaracnoide, onde nós temos o líquor. Desse modo, a raiz dos nervos espinais e na medula vão sofrer os efeitos do anestésico, tá? Muitas vezes acrescenta-se glicose para limitar a difusão, para que não tenha uma ação tão globalizada, tenha uma ação mais local. Vários fármacos são utilizados, mas principalmente a lidocaína. É claro que nós temos diversos efeitos colaterais, como bradicardia, hipotensão, depressão respiratória, e principalmente uma reação bem comum é a retenção urinária pós-operatória, porque tem um bloqueio da descarga autônoma pélvica. Então é comum você ouvir falar dessa retenção urinária após a cirurgia com esse tipo de anestésico. Nós temos também a anestesia epidural, onde é injetado no espaço epidural, bloqueando as raízes espinais. Uso como na anestesia espinal, mas também é muito utilizado na anestesia como a analgesia obstétrica. Os principais fármacos utilizados é a lidocaína e a bupivacaína. O efeito colateral são semelhantes à anestesia espinal, né? Então vai ser bem parecido, porém, provavelmente, né, a difusão ela é mais reduzida. Então vai ter uma ação mais local, não tendo tanto efeito colateral. Aqui também é comum a retenção urinária pós-operatória. Então, alunos, nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre antidepressivos. Tenham um bom final de semana. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no chat, ou e-mail, ou WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Até mais!